Fala pessoal, paz de nosso Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Hoje eu vou repassar com vocês aqui uma passagem que tem causado muita confusão entre quem está começando na fé agora, né? Ela tem causado algumas dúvidas e eu vim aqui para tentar ajudar, né? Para tentar somar. É a passagem que se encontra em 1 Samuel 28, que conta sobre Saul consultar uma necromante. Tá? Vamos ler ali a passagem e após isso a gente vê e dá uma discorrida aqui no texto, beleza? Começar a ler a partir do verso 3. Samuel já havia morrido e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas esse não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim. Urim era aquelas ferramentas de Urim, Turim e tal. Depois vocês dão uma pesquisada. Nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoque espíritos para que eu me consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Saul então disfarçou-se, vestindo outras roupas, e foi à noite, com 2 homens, até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque-me um espírito a mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez, e eliminou os médios e consultou os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: jure pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou a Saul e disse: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul? O rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? 13. O rei lhe disse: não tenha medo. O que está vendo? A mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual a aparência dele? Ela disse: um ancião que veste um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo. Então Saul entendeu que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não me responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para me dizeres o que fazer. Disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e tornou o seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e o deu ao seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor e executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele faz isso a você hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel na mão dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel na mão dos filisteus. Na mesma hora caiu Saul no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Vamos parar por aqui. Vou contextualizar vocês, né? Acho que já deu para entender ali com a base do texto que eu li junto de vocês. Mas Saul havia sido rejeitado por Deus. Isso fica evidente em 1 Samuel 15, 26 ao 28. E o Espírito de Deus se retirou dele. 1 Samuel 16, 14. A gente já entende que Samuel havia morrido. Isso se encontra em 1 Samuel 28, 3. Bem no comecinho lá que a gente leu. Samuel já havia morrido. Tal. Saul havia expulsado os adivinhos. Tinha expulsado todos os adivinhos e os médios, obedecendo à lei de Levítico 19:31 e Deuteronômio 18, do 10 ao 12. Só que agora, em desespero, Saul busca exatamente o que Deus proibiu. Tá? Mas o que realmente aconteceu em Dor? Vamos lá. O Saul se disfarçando e procurando uma média, ele demonstra uma rebeldia e desobediência a Deus. Tá? A outra coisa que acontece é que a mulher alega ver deuses, ver seres subindo da terra. A descrição é vaga e confusa, está caracterizando um engano, um,
um engano espiritual, tá? Por que eu digo isso? Porque Saul estava junto dela, mais dois homens. Acredito que naquele momento da conversa de Saul com a médium, só estava Saul e a médium, que a Bíblia relata uma conversa entre os dois. E se Saul estava com a médium e ele pediu para fazer subir Samuel e só os dois, ele não está enxergando quem está subindo. Será que estava com alguma neblina? Será que ele estava olhando para o chão? A gente não se sabe, só se sabe que ele não viu. E com base no que ela estava falando, ele estava fazendo a sua análise do que era e do que não era, tá? Então, o terceiro ponto aqui que eu quero destacar é que Saul nunca viu Samuel, apenas entendeu ser. Isso fica evidente no capítulo 14 no versículo 14 do capítulo 28. O texto diz: entendendo Saul que era Samuel. O verbo mostra interpretação subjetiva, não constatação. Uma interpretação subjetiva é uma interpretação vaga, que não é concisa, que não é certeira, tá? Então, a gente entende aqui com o texto, utilizando o texto como base para a explicação do texto, que Saul entendeu. Se Saul entendeu, ele não viu, ele compreendeu através daquilo que tinha sido passado para ele, que era Samuel, tá? Agora, por que não podia ser Samuel? Por que não podia ser Samuel? Vamos lá. Deus de Israel, ele passou algumas regras para o seu povo, as leis, né? Deuteronômio 18, 10 ao 12, ele fala: não se ache entre ti quem consulta os mortos, pois é abominação ao Senhor. Levítico 19, 31, não vos voltareis para os necromantes. Saul, ele tinha cumprido essa ordem, tinha mandado matar todos os necromantes, todos os feiticeiros, mas quando ele se viu não respondido por Deus, a primeira coisa que ele fez foi recorrer aos feiticeiros, aos necromantes. Olha só como é engraçado, chega a ser engraçado, né? Deus jamais violaria sua própria lei para responder a Saul por meio de uma prática que ele mesmo condena. Então, aqui a gente já entende que não era Deus respondendo a Saul, muito menos Samuel. Muito menos Samuel, tá? O texto afirma que Deus já não falava mais com Saul. Então, aqui já mata a charada. Se Deus não falava com Saul, Saul tentou outras vias, né, para falar com um profeta da parte de Deus que havia morrido. Olha a jogada, o cambalacho que Saul faz, amigo. É brincadeira, né? O verdadeiro Samuel, ele estava descansando no Senhor. Eclesiastes 9, dos 5, 6 ao 10, fala: os mortos não sabem coisa nenhuma, nunca mais terão parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tá? Samuel, sendo justo, não poderia sair do seu descanso para conversar com Saul. Esse é um ponto muito importante. E outra coisa, se não era Samuel, se não era da parte de Deus, era da parte de quem? 2 Coríntios 11, 14. Satanás se transforma em anjo de luz. Sim, ali era o adversário. Ali era um demônio, era Satanás, talvez, mas não era Deus, nem da parte de Deus. O próprio Saul morre enganado e desesperado. Mais para frente, nos próximos relatos, a gente vê que depois desse episódio, Saul cai em desespero e morre sem arrependimento. Saul estava perdido. Saul já não era mais, já não estava mais no seu juízo perfeito, tá? E por último aqui, eu quero concluir
Mas antes de concluir, eu vou passar mais um exemplo que confirma que Deus não usa mortos, tá? Deus proíbe totalmente consultar os mortos em Deuteronômio 18:11. Isaías 8:19 fala: caso não consultará o povo ao seu Deus, a favor dos vivos se consultarão os mortos. Isaías ironiza a prática de consultar os mortos. Lucas 16, do 27 ao 31, a parábola do rico Lázaro, tá? Abraão diz que os mortos não voltam para avisar os vivos. Deus fala pelas escrituras e não pelos mortos. Temos que prestar muita atenção nisso. Mateus 17, do 1 ao 9, a transfiguração. Moisés e Elias aparecem por permissão direta, não por evocação humana. E lembrando, aquilo é uma visão, tá? Não era Elias e nem Moisés em corpo, era uma visão, tá bom? Os três ali presentes e fora Jesus tiveram a mesma visão, Jesus transfigurado, Elias e Moisés e Jesus no meio, tá bom? E concluindo, o espírito visto não era de Samuel, mas um espírito enganador, que usou a aparência e voz do profeta para enganar Saul, que já havia se afastado de Deus. A passagem é um alerta contra o espiritismo e necromancia, tá? Mostrando as consequências de buscar resposta fora da vontade divina. O verdadeiro Samuel estava com Deus e Deus não o traria de volta por meio de uma abominação. O silêncio de Deus sobre Saul mostra que a comunhão havia sido rompida. Quando o homem abandona a voz de Deus, ele busca resposta em fontes erradas, irmãos. Ele já não se deixa levar somente pelas escrituras e por Deus. Ele procura preencher o vazio, aquele vazio que ficou por ele já não ter mais Deus na vida dele, tá? Então, vamos buscar a direção de Deus, não fora de Deus, porque fora de Deus leva à perdição e ao engano. Mas vamos buscar a direção do certo de Deus, as escrituras como base, porque as escrituras elas são perfeitas, elas ensinam, exortam e edificam, tá? E espero que você tenha gostado. Se você gostou, espero que você curta. E se tiver alguma dúvida, pode mandar a perguntinha aqui para mim nos comentários. Assim que possível, irei responder vocês, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.